aí, hoje a gente está aqui com dois especialistas conversando com você sobre os benefícios do videogame, né? Tanto tempo a gente ficou considerando que o videogame era preocupante, ele podia desenvolver sentimentos até negativos, e era fato por causa do conteúdo dos jogos. O conteúdo, portanto, de cada jogo, ele é fundamental, né? Para aquilo que, além de mexer com a questão mais física, mais de raciocínio, ele também pode ser muito conceitual, né? Ele pode trazer conceitos que ajudam essa criança, esse jovem, a formar o seu caráter, ou não? Sim. Com certeza, assim como qualquer outra produção de mídia, né? Os jogos têm, assim como os filmes, eles têm classificação indicativa. Não é adequado para uma criança jogar um jogo que tem uma classificação indicativa de 18 anos, porque traz coisas que a criança não vai entender, inclusive a violência é uma delas, né? Mas assim como tem jogos que são feitos para adultos, tem jogos que são feitos também para criança, justamente para trabalhar essas coisas importantes na formação de pensamento, até mesmo de opinião, às vezes. Sim, tem jogos cujo conteúdo são conteúdos educativos, mas são jogos de entretenimento. Age of Empires, por exemplo, né, trabalha toda a questão do tempo, da história, da ordem dos acontecimentos. E por a criança estar numa mídia interativa, como ela está interagindo com aquilo ali, ela retém muito mais o conhecimento do que uma mídia passiva, em que você está só observando a apresentação do conteúdo. Então isso é muito importante também. Esse jogo que ele está dizendo, se chama Age of Empires, ele se passa em diversos contextos históricos. Você acaba aprendendo, né, a história daquele momento através do jogo, sem necessariamente você estar estudando através de um livro, né? Muitas vezes isso é muito mais interessante, porque você vai aplicar aquilo naquele momento, então você acaba aprendendo mais rápido. Eu já estou imaginando aqui a gente estudando geografia através de um videogame, que né? Maravilha, né? Que maravilha. Pega o afluente da Mar Direita, pega o afluente da Mar Direita. Agora você procura um afluente, agora você procura uma ilha, procura não sei o quê. Garanto que todo mundo ia aprender rapidinho esses conceitos, né? Tem alguns jogos que o seu objetivo é modificar o seu ambiente, você tem alguns poderes de criar nascentes de água, de colocar areia, ou de esquentar certas coisas para ou criar vulcões, ou essas coisas, e você acaba aprendendo bastante sobre geologia. Então, o que acontece quando você tem um vulcão numa área arenosa, ou se você escavar um rio para uma outra área, você acaba aprendendo todas essas relações que acontecem Tem algum game que ele possa estar despertando a atenção das pessoas, desde crianças até adultos, para a questão do que está acontecendo na natureza hoje, por exemplo, aquecimento da Terra, a questão da camada de ozônio? Tem algum game que trabalhe sobre isso, que ajude as pessoas a entender como é que acontece esse processo? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo, né, um problema de secas, etc., falta de água no mundo. Fica a dica, vocês que são desenvolvedores aí, fica a dica. Acho que já é tempo da gente ter algum tipo de jogo que possa ir fazendo com que se perceba isso e, quem sabe, isso possa acelerar o cuidado aí de todo mundo com relação à natureza, né? No estudo que a gente estava fazendo aqui para conversar com vocês, porque tem que estudar, né, para conversar com vocês, eu vi algumas questões de características que os games podem desenvolver, tipo raciocínio lógico, tolerância a frustrações, a questão da agilidade do indivíduo, coordenação motora, como vocês já falaram aqui, atenção concentrada e difusa, convívio com a família, quer dizer, tudo isso podendo ser desenvolvido com videogames. Como e por quê, doutores? Bem, o videogame ele é um ambiente muito propício para a aprendizagem. Por quê? Além de ser um ambiente seguro, controlado, né, eu posso me atirar em situações de risco na segurança do meu sofá, né, imerso em situações de risco, mas na segurança do meu sofá.
ele é um ambiente seguro, ele é um ambiente balanceado, porque o videogame, ele não é um desafio muito difícil a ponto de te frustrar, nem muito fácil a ponto de te entediar. Então ele fica exatamente no seu nível de habilidade. Isso que é gostoso de aprender, porque é um desafio, né? E além disso, ele é um ambiente onde eu conheço a minha recompensa, ela está logo ali na frente, eu sei o que eu vou ganhar aprendendo, a habilidade que eu preciso aprender. Então, muitas vezes isso na escola não acontece, eu aprendo um objeto de conhecimento sem saber exatamente para que eu vou aplicar aquilo, o que eu vou ganhar com aquilo, né? Fica muito distante. O videogame te dá isso imediatamente. O videogame também, ele significa funcionalmente tudo que você aprende. Eu sei exatamente por que eu estou aprendendo isso daqui. Eu estou aprendendo essa habilidade, estou pegando esse item porque eu vou usar para fazer aquilo ali. E isso também muitas vezes não acontece na escola. Você aprende a calcular a hipotenusa e você não sabe para que você vai usar aquilo. Então, o videogame ele é um ambiente próprio para a aprendizagem. Ele é um ambiente muito propício para a aprendizagem. É por isso que, talvez, as crianças que jogam muito videogame, elas aprendem com mais facilidade, porque elas estão habituadas a enfrentar situações problema que os jogos apresentam, e elas aprendem a se virar sozinhas. Elas aprendem a construir o conhecimento dentro daquele ambiente, sem a necessidade de um professor estar ali sempre dando dicas e tudo mais. Então, assim, eu acho que é esse conjunto de coisas que faz do videogame essa grande arma de conhecimento, de aprendizagem. E, normalmente, se você tem que ganhar aquele jogo, você tem que começar a descobrir as estratégias que te fazem ganhar, né? Você começa a ter um raciocínio de análise do ambiente, você tem que saber como é que você faz isso. E como vocês já disseram, tem uma gradação, então provavelmente a criança menorzinha, ela vai muito mais pela questão motora, daqui a pouco ela já vai começando a saber analisar, ela vai aprendendo os conceitos, o jovem... É interessante porque já há algum tempo, mesmo cursos de graduação, de pós-graduação, usavam alguns games, não videogames, mas alguns games ali como prova final para você poder fazer, né, e traçar estratégias de conquistar mercado, de coisas dessa ordem, de uma forma bastante eficaz, né, de uma forma bastante eficaz. Vale a pena mesmo as empresas utilizarem jogos para desenvolver as suas equipes? Isso tem dado resultado? Que casos de sucesso vocês têm? Com certeza. Muitas empresas, inclusive, conseguem aumentar a produção através de uma gamificação das tarefas, né? Então, o que muita gente faz é colocar uma lista de tarefas, uma lista de prioridades e recompensas para aquelas tarefas e uma avaliação. Então, o funcionário, ele sabe quantas tarefas ele pode fazer ou ele pode tentar se superar e fazer mais tarefas e conseguir uma avaliação melhor. E isso, muitas vezes, a empresa recompensa com um bônus financeiro mesmo. E isso estimula, deixa o trabalho mais social, porque você também consegue se comparar com o andamento dos seus colegas e deixa as coisas mais interativas também, porque você tem sempre o seu objetivo e você sabe o quanto você quer alcançar. Então... Vai trabalhando essas habilidades, essas questões, né, de atingimento de objetivos e tudo, e contribui. E em questão de treinamento também, muitas vezes a empresa, tem um caso do McDonald's mesmo, que ele fez isso para ensinar seus funcionários a fazerem um sanduíche, porque eles precisam ser feitos em uma ordem específica. Então, em vez de ensinar usando os sanduíches de verdade, para causar desperdício de comida e pode até levar mais tempo, eles fizeram um game que você aprende a ordem das coisas, aonde que ficam cada objeto, porque é sempre padronizado em todas as redes do restaurante. E os funcionários aprendem através do videogame o que eles têm que fazer na vida real e os resultados são muito bons. A velocidade com que eles aprendem e aficionam na memória é bem bacana. Perfeito.
Uma pergunta que eu acho que tem a ver com a questão do que os jogos de entretenimento têm que os educativos não têm, né? O videogame pode ajudar a criança na escola, no seu desenvolvimento escolar? Como? Sim, sim, com certeza. Porque os videogames, eles apresentam estruturas de raciocínio que muitas vezes são similares às estruturas que você aprende na escola. Então, conhecendo essas estruturas, aprendendo a lidar com elas e principalmente você tendo um pensamento construtivo em cima dessas estruturas que acontece no videogame, você tem que aprender por você mesmo, muitas vezes, né, observando, como acontece no processo, no método científico. Você tem que observar, você cria hipóteses, você experimenta essas hipóteses, você comprova a realidade e o que está acontecendo com aquilo ali é a verdade. Umas você refuta, outras você aproveita e você chega no conhecimento. Esse processo esse raciocínio acontece muitas vezes durante os videogames, quando você joga os videogames. Isso dá uma independência para o aluno. Isso ensina o aluno a aprender. E então, quando ele vai para o colégio e ele lida com as informações ali, ele fica um aluno muito mais independente, ele consegue buscar o conhecimento e ter esse conhecimento de uma forma muito mais rápida. E quando no videogame ele lida com objetos de conhecimento dentro do videogame, que ele tem que aprender sobre um determinado objeto, e esse objeto ou processo tem a mesma estrutura de coisas que ele aprende na escola, ele simplesmente vai para a escola e assimila aquele conhecimento muito mais facilmente, porque ele já tem a estrutura daquele pensamento. É como como quando você ensina por metáforas. Você conta uma história que é familiar para a pessoa, entendi então isso se transporta. Exatamente, o videogame faz muito isso. Você aprende a metáfora, vamos dizer assim, no videogame, e quando você vai para a escola, você, é igual aquilo que eu vi naquele jogo, igual... por aí. Olha, isso é um negócio assim muito bacana, porque eu acho que um dos maiores desafios do professor não é a questão de transferir conhecimento, mas é ensinar a aprender, né? Porque muitas vezes a gente percebe que adolescentes, eles não sabem estudar, eles não conseguem, eles não têm um método, né, de desenvolvimento. Eles estão dentro de um conceito ali que não os ajuda a fixar o conhecimento, a descobrir o conhecimento, a encontrar respostas. Ele vai ser um papagaio, né? Ele lê uns negócios aqui que ele repete ali, ele não sabe. Se você colocar diante dele uma pergunta, aliás, eu acho que hoje isso vem sendo um problema, o desenvolvimento do raciocínio, dessa questão. Muitas vezes a gente vê que os jovens não sabem encontrar respostas, né? Querem respostas prontas. E que bom, eu concordo que o videogame, né? O game de uma maneira geral, ele bem utilizado, ele pode ajudar nessa estrutura de desenvolvimento. E sabe que existem algumas escolas hoje que estão transformando todo o seu processo de aprendizado dos alunos em um grande game. Então, dentro das próprias salas de aula, em vez da tradicional professora ali na frente, com os alunos ouvindo e estudando o que o professor está falando, o professor ele cria uma série de objetivos a curto prazo para o aluno, e à medida que o aluno vai cumprindo esses objetivos, ele vai ganhando pontos. E acumulando esses pontos, o aluno passa de nível. E quando o aluno passa de nível, o professor dá bônus para eles, como, por exemplo, você tem a possibilidade de escolher não fazer um dever de casa uma vez por mês, ou então você vai gastando essas habilidades que você ganha através do seu empenho em estudar. Então, você pode escolher entre diferentes deveres de casa para levar, ou então você pode aumentar 1/10 na sua nota da prova, se você acumulou pontos de estudo o suficiente para ganhar essas habilidades. Então, isso torna todo o processo de aprendizado mais interativo e mais envolvente para o aluno. E eu acho que isso se faz absolutamente necessário, porque as crianças já lidando com os jogos, com os smartphones, com a mídia de uma forma geral, né? A gente precisa necessariamente mudar, talvez, o sistema tão tradicional de ensino,
porque ele acaba se tornando pouco atrativo, né? A educação, ela se torna menos atrativa, eles querem mais entretenimento. Que bom a gente poder usar jogos, coisas que aparentemente são mero entretenimento, mas que elas são também formadoras, desenvolvedoras, são educadoras, né? Isso é muito bacana. Que bom, né, que vocês aí jovens já têm uma percepção dessa linha, estão trabalhando com essa questão de jogos também e nos ajudando a entender benefícios dos videogames, né? Eu mesma aqui já tive um monte de ideia de algumas coisas que eu acho que eu quero fazer. Fiquei imaginando que até para os nossos filhos em casa a gente pode, inclusive, quem sabe usar jogos para estabelecer, ajudá-los a entender limites, ajudá-los a alcançar metas, ajudá-los a ganhar coisas que hoje a gente dá simplesmente porque às vezes não tem muito tempo de dar atenção para ele. Vamos dar um jogo, vamos dar um game e fazer ele ganhar aquilo que ele está querendo ter, né? Vai ser muito mais bacana, porque eu estou desenvolvendo, estou ajudando a mexer com ele e ajudando a conquistar metas. Algumas famílias nos Estados Unidos fazem isso. Eles fazem uma divisão de tarefa entre os filhos na casa e a partir daquelas tarefas como tirar o lixo, lavar a louça, eles vão conquistando presentes ou regalias dentro de casa. Fica a dica para você. Vou para o intervalo e volto já já. Cabeça pra cima.